Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito semanal da Brasil Paralelo. O meu favorito também. Não é? E de Renata Viana, sempre vale Com lembrar. certeza. Boa noite, meu querido. Boa noite, Lara Branco. Como é que você está? Estou numa atmosfera chiquíssima hoje. Chiquíssima. Por quê? E eu estou chiquíssimo Você também. está com esse chiquíssimo. Meu look. Figurino. Ela diria figurino, ela não diria figurino, look. exatamente. Porque estamos com uma pessoa, agora me corrija, se eu estiver errado, chiquíssima, chiquérrima, o quê? Ela fala muito bem disso. Nós vamos jogar essa pergunta pra ela. E com quem a gente Chiquíssima. está hoje aqui? Estamos hoje com ninguém menos, pessoal, que Cíntia Chagas Bove, acrescentou este Bove recentemente, que é professora de língua portuguesa, palestrante e influenciadora. Bem-vinda, Cíntia. Mara o quê? Mara o quê? Fora que ela é Mara o quê? Maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem, Cíntia. É um prazer recebê-la aqui, viu? O Muito bom prazer mesmo. é meu, gente. Eu gosto muito dela. Nós Nossa, eu somos as fiquei duas tão professoras honrada. de português. Achei o máximo isso. Eu sempre gostei muito de você. Muito, muito, Cíntia, muito. que coisa boa. É recíproco, viu? Há um tempo a gente até se falou ao telefone, contando os bastidores. aqui. Aham. E aí, eu falei, nossa, eu também gosto de você. Muito de você, Cíntia, e tudo mais. E você falou assim, mas não é muita gente que gosta, não. Eu falei, eu tenho certeza de que é muita gente que gosta. Você fala por muita gente. Nós vamos até falar disso aqui. Que bom, que bom. Cíntia que é mineira. Que é mineira, inclusive, que não tem sotaque mineiro nenhum. Que história é essa, Pois Cíntia? é, como é que foi essa eliminação do sotaque? Acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Quando pensam, mas é de Minas? Quando eu fui ao Danilo Gentili em 2015, eu assisti a minha participação diversas vezes. Eu sei de cor tudo, aliás, de cor de coração, você sabe. Eu sei de cor tudo que eu falei lá. Eu assisti tanto, que eu entrei em contato com o meu regionalismo. E a partir dali eu comecei a tentar neutralizar um pouco o meu sotaque. Mas qual é a parte difícil? A parte do é. Por exemplo, nós mineiros falamos teatro. É. E aqui em São Paulo, onde eu moro desde 2020, as pessoas só falam teatro. É. O mineiro fala too much. O goiano também. Né? E essa, para mim, é uma parte um pouco difícil. Com relação à eliminação do S, que o mineiro elimina o S, ele fala os meninos. Os meninos. Mó free. Exato. O mineiro gosta tanto de comer que ele come até o fim das palavras. Com relação Como se fosse a um isso, queijo. Exatamente. É ótimo, com goiabada. Aham. Com relação a isso, eu passei a falar um pouco mais devagar. E agora, fato é que quando bebo, volta tudo. É impressionante. O que acontece o quê? Quando eu bebo. Diariamente. Achei que ela não tivesse ouvido. Exato. Diariamente, à noite, o sotaque volta. Ai. Cíntia, eu comecei a acompanhar seu trabalho em 2018, 2019. E eu me lembro de que quando eu cheguei ao seu Instagram, eu estava começando no Instagram, falei, deixa eu ver quem são os professores de português que já fazem algum sucesso. E você, como professora de português, era um expoente. Você tinha, à época, 260 mil seguidores. Eu me lembro como se fosse hoje. Olha! 260 mil. E eu já pensei assim, nossa, que mulher grande. Deixa-me ver como ela tem desempenhado o trabalho. E foi alguém que eu estudei ali naquela época para conseguir entrar ali no Instagram. Fato é, de lá pra cá, Cíntia Chagas tem quase 6 milhões de seguidores. Só que quem chega agora acha que você já chegou e se sentou ali à janelinha. E só Deus sabe tudo que você passou de 2015 ali entrando na internet, mas desde antes disso. Essa história é maravilhosa. Quais você acha, olhando hoje em retrospectiva, foram assim os pontos áureos? Sabe, aqueles pontos que catapultaram você pro próximo passo, assim, de maneira formidável mesmo? O primeiro foi o Danilo Gentili, com certeza, em 2015. Boa parte da palestra que eu dou sobre a história da minha vida é ocupada pelo chegar até ele. E em um ano, em 2015, eu cheguei ao Danilo Gentili, sendo que no início do ano eu tinha 1.000 seguidores. E foi algo que você cavou. Completamente. Para mim,
ir ao Danilo... Aí, ó, para mim, vírgula, ir ao Danilo, as pessoas acham que está errado e não está. E para mim, ir ao Danilo era um sinal de sucesso. Eu pensei, o que uma pessoa de sucesso tem? O que prova o sucesso do famoso? O que prova a fama do famoso? É dar entrevistas para... Na época não existiam podcasts. É dar entrevistas para pessoas como Jô Soares, Danilo Gentili e tal. Brasil Paralelo, joguei. Joguei e saí correndo. Sucesso é vir no Brasil Paralelo. Exato. Vamos fazer propaganda aqui. E aí veio o Danilo, foi um divisor de águas. Depois eu fui a primeira a falar de modo agressivo, pelo menos que eu saiba, acerca do dialeto não binário. Foi em novembro de 2020, ou seja, de 2015 para 2020. Eu fiquei, nessa época, digamos assim, Eu gostei do dialeto. em uma situação um tanto quanto parada, de 2015 até 2020. Fiz muita coisa, lancei 2 livros, mas ainda assim eu não crescia dessa forma. E aí veio o dialeto não binário, eu me opus a ele e fui a primeira a falar e fiz tudo de caso pensado mesmo. Eu coloquei o celular aqui na minha frente e falei, bem, eu preciso chamar a atenção. Como? O dialeto não binário. Ou eu serei cancelada, ou isso aqui vai dar muito certo. Como o meu Instagram estava estagnado na época, eu falei, azar. Né? Não está crescendo e tal. E aí eu estourei. Por quê? Porque os deputados, as pessoas de direita, começaram a me ver. E, na época, as pessoas achavam que eu era da política e tudo. Enfim, depois disso, do dialeto não binário, eu falei muito dele de 2020, fim de 2020, até mais ou menos 2022, 2023. E aí veio esse meu... Não sei explicar o que é que ocorre agora. Veio o que vocês estão vendo. Um sucesso estrondoso. E isso é algo que eu até estava pensando antes de vir pra cá. Eu falei, gente, a Cíntia sempre fala nas entrevistas que ela sempre quis ser rica e famosa. Muito. E hoje você é rica, famosa, muito bem casada, obrigada. Qual que é a sensação? Eu sou um buraco sem fundo, né? Eu até pensei agora, será que é uma expressão mais elegante? Com certeza há. Eu sou uma... A sensação é de falta sempre. Mesmo? Mesmo. É de falta. Eu vivo na falta. Mas você almeja o próximo passo agora? Com relação ao Lucas, eu estou plenamente satisfeita. Obviamente, o que desejo para nós é que tenhamos cada vez mais uma relação harmoniosa, blá, blá, blá. Com relação à fama, eu quero mais ainda. Eu gosto. Hoje eu vou pra academia só com bonés, sabe? Escondendo dos flashes. E tal, porque as pessoas me param na rua. Eu adoro. Eu quero, de fato, e já acontece muito, eu quero, de fato, não conseguir andar no Brasil. É mesmo? Mas não a incomoda hora nenhuma? Claro que não incomoda. Cobra o seu preço? A fama? Claro que incomoda. Mas é muito interessante, porque a seguidora rica é a que mais dá trabalho. Eu gosto muito da seguidora pobre. A seguidora pobre é ótima. É mesmo? Por quê? Porque a seguidora pobre, como eu gosto, ela chega com uma humildade. Ela é tão grata por te ver, porque na cabeça dela é a única oportunidade da vida dela. E geralmente é um abraço tão verdadeiro, é um abraço tão gostoso. E ela geralmente não é invasiva, porque ela vê um distanciamento entre nós. Não que haja, de fato, necessariamente, mas ela enxerga esse distanciamento. E, a partir dele, ela se coloca em uma posição de, por favor, não quero te incomodar e tal. E te dá um abraço. Olha no seu olho, com os olhos cheios de água e vai embora. A seguidora rica, não. A seguidora rica, você está lá no meio do seu jantar, no restaurante, segurando o talher, comendo, e ela está indo embora do restaurante. Aí ela vai até você, interrompe. Não que seja ruim, porque afinal é o preço, mas
às vezes, quando você não está em um dia bom, digamos assim, incomoda um pouco, sim. É hipocrisia falar que não. E a última pergunta sobre a riqueza. O Léo Dias, em uma entrevista, quando eu fui musa do Camarote número 1, me perguntou, já tá rica com português, com oratória? Eu falei, Léo, rico para mim é quem pode comprar avião e manter o avião. Eu ainda não posso. Então, eu não sei honestamente se eu estou certa. Eu não sei honestamente se esse é o caminho da felicidade. O que eu sei é que, assim como nós falamos acerca do pêndulo de Schopenhauer, que você alcança e depois você deprime, eu sei que eu vivo isso. Não sou deprimida, nada disso, apesar de eu tomar vários remédios. Não. A minha vida só tem sentido com a conquista. É uma coisa louca. E toda vez que eu conquisto, eu fico frustrada. Porque o que eu vou desejar? Quando eu fui ao Danilo, eu chorei copiosamente por uma semana. Porque eu pensei, e agora? Eu em Belo Horizonte, não conheço ninguém. Na época eu não entendia nada de produção, de direção. Não tenho elo com absolutamente ninguém em São Paulo ou no Rio que possa me ajudar. E agora? O que eu vou desejar? Mas, Cíntia, tudo isso que você está falando é muito politicamente incorreto, vamos colocar aí, né? As pessoas recebem esse sincericídio teu, né? Você acredita que isso que foi algo que catapultou você para o sucesso? Você falar o que você pensa, você sempre disse que queria isso e você chegou nesse patamar. Você acha que carece um pouco disso nas pessoas? De falar o que pensa? Não, porque se fosse assim, determinadas pessoas, e muito obrigada. Eu me lembrei até do nome de uma agora, que se eu falar, todos vocês vão falar, realmente, ela fala tudo o que pensa. Se fosse assim, determinadas pessoas teriam um sucesso estrondoso, porque falam tudo o que pensam. Para começar, que eu não falo tudo o que eu penso. Não falo. Eu não falo, Arthur. Por incrível que pareça. O que eu entendo que houve... Senão o Instagram cai. O Instagram, meu relacionamento, tudo. Minha família, tudo. O que... Aliás, peguei errado na xícara. Sabe qual que é o jeito certo de pegar? Não. Mas é porque eu sou muito desastrada. Eu tenho muito medo de me queimar. O jeito correto é assim, sem passar o dedo por dentro. Não acredito. E você precisa segurar assim. Gente, fatinha Só de que eu sou muito desastrada. Mas então e o lance do mindinho? Não rola um mindinho assim, ó? Não, o mindinho é terrível. Vou dar o exemplo. Se eu me queimar, vocês já sabem. É em nome da etiqueta. Gente, mas então não poderia haver esse buraco aqui. Ele engana, bobo, não é? Deveria ser algo reto aqui dentro. Porque a etiqueta, ela está muito ligada à capacidade de manuseio das coisas. Então, geralmente é o mais... Eu observo que é o mais difícil. Mas, mais difícil, igual os talheres. Eu acho que eu tenho TDAH, tá? Me entrevistar deve ser muito problemático. Mas eu fui a um psiquiatra que disse que não era para eu me medicar. Ele falou, eu acho que você tem alguma coisa na cabeça. Ele falou assim, eu acho que você tem. Estão aqui os pedidos de exames. Eu não sei exatamente o que é. Mas eu vou te dizer uma coisa, o seu brilhantismo vem disso. Se você se medicar, talvez você não seja mais, não consiga ser tão brilhante como você é. Eu agradeci pelo elogio e fui embora. Mas onde que eu tava? Nunca fez os exames. E nunca fiz. Mas eu já entendi. Sobre o sincericídio. Tá. O meu sucesso de agora, que é estrondoso, porque ele compreende o ganho de 15 e 20 mil seguidores por dia. E ele compreende também uma agenda de palestras para os setores mais variados, nos quais a gente pode pensar. E tudo isso vem do Instagram. Eu não tenho agência. Aliás, agências apenas me prejudicaram até hoje. Não tenho. Ou seja, de onde vem tudo? Única e exclusivamente do Instagram. Eu acho que foi o seguinte. O que houve? Quando conforme eu falei, eu comecei a falar do dialeto não binário, fiquei muito conhecida na direita e, de repente, a coisa parou um pouco. Até porque esse assunto... Sim, estagnou ali. E eu fui convidada para ser musa do camarote da Brahma, o número 1. E quando o dono do camarote, o Vitor Oliva, me ligou, e eu não o conhecia,
não sabia nem quem ele era. As pessoas acham que eu cresci nesse meio glamouroso, nada disso. Conheço as pessoas por causa do Instagram e elas me conhecem. Ele entrou em contato comigo e falou: olha, eu queria que você fosse musa do camarote da Brahma, número 1. Ele falou: a Hebe Camargo já foi musa. E eu gostei, né? Porque meu sonho é ser a Hebe. Hebe Camargo já foi musa. Falar disso também. Jennifer Lopes, blá, blá, blá. Falou. Eu falei: mas eu não sei sambar. Aí ele: mas não precisa. Eu perguntei: mas eu não bebo cerveja. Eu não bebo cerveja. Aí ele: não precisa. Eu falei: se eu não sei sambar. Aí eu falei: e eu não gosto de carnaval. Ele: não precisa. Falei: bem, Só precisa vir. Eu não preciso sambar, eu não preciso beber cerveja, eu não preciso ser uma amante de carnaval. Por que você está me chamando? Aí ele: porque o nome do meu camarote é camarote número 1. Eu não quero aqui o filho do Roberto Carlos. Eu quero o Roberto Carlos, que é o número 1. E você é a número 1 na educação do país. Nossa, que moral, hein? E aí eu me lembro exatamente de onde eu estava, sentada no sofá da minha casa. Eu falei: eu? Porque foram tantas e tantas e tantas oportunidades negadas a mim. Mas tantas. Eu sou uma pessoa... Eu nadei muito. E eu já estava, naquela época, pensando: bem, eu vou morrer na praia, porque eu vou ter de viver de polêmica. A polêmica do momento é o dialeto não binário. Antes dele, eu era professora da balada. Os 2 livros que eu lancei não me deram essa visibilidade. Obviamente, você ser escritora e best-seller é ótimo. O livro vende muito, só quero deixar isso muito claro. Ele está sempre em número 1, já que estamos falando disso. Na categoria dele. É óbvio que eu não vou vender mais do que Marley e eu. Inclusive, somos da mesma editora. O cachorro e eu. HarperCollins. E ele vende muito mais. Então, eu já estava um tanto quanto desesperada, porque o meu objetivo sempre foi o da fama. E eu queria ser muito famosa. E aí, quando veio isso, eu falei: bem... o que você acha que eu vou ganhar? Porque eles não pagam as pessoas. Ele falou: você será taxada como uma celebridade. E quando ele disse isso, eu falei: pronto, estou indo, vamos. Porque só participa disso celebridade. Éramos as musas oficiais, Alcione, Sabrina, aquela TikToker, a Vanessa, que foi para o BBB, e eu. As 4 oficiais. O restante eram musas 2023, ano passado. Foi bom. E as outras musas eram musas das marcas. Musa da Coach, musa disso e daquilo. Mas do camarote éramos nós 4 e depois veio a Gisele. Sabe que Gisele, né? Sim, Pitchen, não é qualquer Gisele. E aí, o que houve? Eu entrei em uma agência na época e essa agência me disse: você precisa se comportar daqui até o camarote. Isso foi mais ou menos no meio de 2022. O carnaval era em 2023. Eu falei: o que significa me comportar? Se você quiser contratos de R$500 mil, contratos bem altos, você não poderá mais falar de política. Mas meu noivo é candidato. Tudo bem, fazer propaganda para o noivo ainda vai. Mas você não vai assumir as suas preferências políticas. Você não vai falar, não vai debochar de quem fala top. E nessa época eu nem era tão debochada. Porque durante toda a minha vida eu passei por várias agências, vários empresários, e todos me pediram para ser mais cautelosa, mais politicamente correta. Então foi uma vida inteira me segurando. Uma autocensura. Exato. Olha a minha cabeça que se escreve junto. Olha que louca. Eu vou raciocinando assim, eu vejo micro-ondas, micro-hífen ondas. Você é assim também? Sou. É uma doença. E aí... durante todos esses meses eu me policiei, eu fui perdendo seguidores. Meu engajamento caiu. Porque você estava muito doce. E aí eu falei: tudo bem, tudo em nome dos contratos de R$500 mil. Afinal, o que me passaram é que seria tudo grandioso. Pois bem, quando chegou finalmente o camarote... Eu não tenho nada para falar do Vitor, que me chamou, pelo contrário, agradeço a oportunidade, mas não foi nada daquilo.
eu consegui uma propaganda para Hellmann's e o cachê não chegou nem perto disso. E tudo que me foi prometido também não ocorreu muito. E aí eu fiquei de cama, porque por incrível que pareça, eu sou extremamente sensível a tudo. O bebezão do Lucas. Exato. eu sou chorona. Eu adoeço com muita facilidade, porque eu sou psicossomática. Olha. E blá, blá, blá. Eu fiquei de cama. Leva a Cíntia pro hospital. Tira a Cíntia do hospital. E é sempre aquilo. Eu nunca tenho nada. Mas eu sinto. Dói o corpo. Febre. Logo depois do... Logo depois. Eu voltei do camarote. E a presença da Gisele, pra mim, não foi boa. Porque ela, obviamente, ofuscou todas as propagandas que poderiam ser feitas. E tudo bem. Que bom pra ela. Mas pra mim, não foi tão bom. E eu voltei, na segunda-feira eu estava de cama. E fiquei uns 15 dias assim. Eu levantava, fazia story, maquiava, fazia story e voltava pra cama. Até que um dia, eu não sei o que me deu, eu acordei e falei, quer saber? Coloquei aqui meu celular, maravilhosa, encostei assim. E veio. O que você acha da palavra top? Cafona. Cafona. Péssimo, péssimo, péssimo. Um horror. Pessoa que fala top é cafona. Pobre linguisticamente, claro. Um horror. Péssimo. Falei do cafona. Aí, fiz vários stories desse tipo. Teve um que eu falei, olha, chiquíssimo. É falar, sou eu quem agradece. Bababá. Da noite pro dia, 30 mil seguidores. Depois, Mas 25. isso foi um personagem que você criou. Não é personagem. Porque personagem pressupõe a criação de algo. Eu não criei nada. Eu não tive a intenção em absolutamente nenhum momento. Aquilo, se talvez um nome interessante para isso seja hipérbole. Hipérbole. É o nome que me está na cabeça. Que é o exagero quantitativo. É uma hipérbole. Mas ainda é a Cíntia. Totalmente. É um fragmento hiperbolizado. Porque eu falo daquele jeito quando eu estou entre os meus. Por que eu tô comentando isso, Cíntia? Só até pro pessoal de casa, ou que já te acompanha, ou que tá te conhecendo agora, é porque você mudou bastante a sua comunicação, vamos dizer assim, de quando você começou no Instagram, por exemplo, né? E você falava mais ali de português. Hoje você tem ainda, inclusive, cursos, né? Você fala muito sobre linguagem não verbal, né? Sobre postura. Elegância. Sobre elegância, que Oratória. são coisas... Exatamente. E são... Foge um pouco da professora da balada lá para os alunos do Enem, aquela coisa toda. Você sentiu essa mudança, assim? Foi uma coisa que fluiu natural? Foi uma coisa de caso pensado, igual você comentou ali, que você, peguei o celular, simplesmente gravei. É porque parece para as pessoas realmente que ela entrou nesse personagem que realmente deu certo, que é legal, mas que foi uma coisa mais de caso pensado. Foi assim para você? Não. Sabe por que eu fiz isso? Uhum. Porque eu queria que a dona da agência me xingasse. Eu fiz pra provocá-la. Da agência que era a sua da até agência, então. Da agência que falou que eu deveria ficar quieta e politicamente correta. Você estava na agência? Estava. E eu queria romper com a agência. Aquilo lá foi a voz do ódio. E você foi convidada a se retirar depois disso? Não, eu falei que eu ia sair, é claro. E ela nem chamou minha atenção. Eu queria Ela que ela não chamasse. xingou? Não, fiquei com raiva. Dona da agência, deixe seu xingamento aqui embaixo agora. Não deixe a Cíntia frustrada. Foi uma provocação mesmo. Só que 30 mil seguidores na primeira noite, nas primeiras 24 horas, depois mais 20 mil, depois mais 25, depois mais 20, depois mais 30. E aí eu cheguei a pensar que talvez, porventura, um concorrente dos meus cursos virtuais pudesse ter comprado para mim seguidores a fim de acabar com os meus algoritmos e eu não vender. Meu Deus, Olha, essa conspiração inteira. Eu falei, deve ser. Aí liguei pra ansiedade batendo aí, ó. Liguei pra minha equipe e falei, gente, são seguidores reais? Aí a equipe olhou, sim, seguidores reais. E aí eu abri uma caixinha e perguntei, da caravana de onde? Do vídeo do top, do vídeo do Sou Eu Quem Agradece, do vídeo disso, do vídeo daquilo. E a minha felicidade foi tão grande, porque eu falei, eu vou poder ser o mesmo. Depois de 10 anos quase de Instagram.
ouvindo o tempo. Quando eu surgi criando uma personagem que era a Duda, em que eu me vestia de criança e conversava comigo mesma no estilo Ruth e Raquel da novela. E ela era politicamente incorreta. Por quê? Porque eu não tinha coragem, já que eu tinha muitos problemas com os professores de BH, que me levaram até o Ministério Público da Educação. Então, a gente quer falar sobre isso. Eu tive muitos problemas com eles, então eu criei uma personagem para não ter problemas, para evitar processos. Sei lá, na época o Instagram não tinha nem story, era o Snapchat, faz muito tempo. Então, quando eu vi que eu poderia ser eu mesma e que as pessoas gostaram, foi uma libertação. Eu falo com vocês em que mês que foi isso? Foi em março do ano passado. Faz um ano que eu ganho de 15 a 20, 25 mil seguidores todos os dias. É Isso incrível estrondoso. isso. E aí eu saí da agência, as publicidades começaram a aparecer. Mais ainda, eu já fazia há muito tempo, mas muito mais. Hoje eu recuso publicidades, umas 5 por dia, sem exagero, não é hipérbole. Eu recuso umas 5. E para minha surpresa, vieram grandes locais, a OAB. E eu até te liguei para te pedir um conselho. A OAB, Conselho de Medicina, a Lacoste. Caramba. E aí eu falei, quer saber? Eu não estou entendendo nada. A conclusão aqui eu cheguei sobre o Instagram, no fim das contas, é a seguinte. Se você for séria como ela é séria, Lara. Ela é Eu sou séria, Arthur? Ela é séria. Ela tem um bom Eu humor. acho, é professoral, não sei. É isso. professora. Técnica, assim. Se você for séria, seja séria. O encanto que eu vejo nela é o de que ela tem uma coisa bem conservadora mesmo, né? Nossa, muito obrigada. Você tem. Gostei, achei bom. Eu olho pra você e eu sinto que você é uma pessoa... Você me passa confiança. Eu contaria um segredo meu para você. Entende? Brasil, eu quero este corte. Cíntia Chagas me contaria um segredo dela. Eu quero saber Vocês querem algum fazer, segredo inclusive, o seu, programa só Cíntia. vocês? Porque eu tô me sentindo deslocado. Eu esperava ansiosamente por esse encontro. Que alegria, eu E quero esse segredo, Cíntia. E aí, se a pessoa for, digamos assim, uma Sandy, fofa, ela precisa ser fofa. Meiga. Sim. Então, a conclusão aqui eu cheguei foi essa. A de que vinga nas redes sociais quem se Autenticidade. apropria de si. É isso. Então, o segredo... Se houver um segredo é esse. Mas eu preciso bater na tecla de que eu não inventei nada. De que tudo veio de um momento de raiva. Que não é um personagem daquela criado. forma, sim. Eu falo daquela forma, sim, com os meus amigos mais íntimos. É óbvio que há uma hipérbole, porque se não houvesse uma hipérbole, vocês acreditariam no fato de que eu acredito que todo mundo que fala vibe fuma maconha. Não é todo mundo que fala vibe gente, que fuma mas maconha. eu acho o máximo o povo acreditar nisso, assim, literalmente. A pessoa tira a hipérbole, ela não entende. E eu não estou falando de analfabetos funcionais. Não. Eu estou falando de pessoas que tiveram acesso à educação e que ficam lá fazendo mensagem de ódio pra Cíntia. Não, é muito engraçado Eu isso. queria voltar, Tempo inclusive- despendido pra isso, sabe? Assim, Exato. Falando em mensagens de ódio, Ah. eu queria voltar aí nesse hate todo. Primeiro, você falou da questão da intimação do Ministério Público, dos professores. Eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal de casa o que foi isso, que foi um pontapé ali no início. E teve recentemente o caso da OAB também, que teve uma treta absurda. São muitas aí a gente emoções. conta numa segunda parte, mas eu queria primeiro Tá. entender o que foi essa questão da intimação. Tá. E por quê? Eu venho de uma cidade pequena, Belo Horizonte. Eu dava aula nos cursinhos da Zona Sul de Belo Horizonte. Tá. E se trata de um meio pequeno e há poucos cursinhos. E desde a época da faculdade, as pessoas com as quais eu estudei não gostavam de mim. Eu já passei por situações de, na faculdade, eu estar com uma roupa X, nada demais, e a pessoa vir até mim, alguém que eu nunca vi, e falar: nossa, eu não vou com sua cara, Patricinha. Meu Deus. E não era recíproco, né? Porque você não tinha nada contra... Eu não tinha nada. Eu tinha curiosidade, porque pra mim aquelas pessoas eram muito diferentes do... Porque eu saí do colégio.
E eu convivia com os meus amiguinhos de colégio. Eu estudei em um colégio mais conservador. Não existia o que existia na faculdade de letras no meu colégio. Então, eu tinha uma curiosidade genuína, bonita, acerca dessas pessoas. E elas não, elas já me odiavam sem eu ter feito nada. Eu era cheia de apelidos, blá, blá, blá. Eu me formei, e durante os 4 anos da faculdade, eu fiz vários estágios. Me formei e eu entrei muito rápido no mercado de trabalho e comecei a ganhar muito bem para um professor. E isso foi gerando raiva, porque o meu nome se tornou um nome muito conhecido. Eu dava aula em cursos preparatórios para concursos públicos e blá, blá, blá. E eu fui criando essa animosidade até que veio a fama lá no início, Danilo Gentili, o Pânico. E eu já fui ao Pânico acho que 16 vezes. E eu metia o pau nos professores. Eu falava mal deles, eu falava no Pânico, não dava nome nem nada, mas falava o que ocorria na sala de aula, acerca da doutrinação dos alunos e tal. Isso foi criando mais raiva. Não inventava nada, né? Só contava o que via. Eu só contava o que eu via. E até que o Bolsonaro se elegeu, eu fiz campanha para ele lá atrás, porque era o Haddad e era o Bolsonaro. Fui ao Pânico, o Emílio disse: aqui está a nossa querida professora Instagrammer, Cíntia Chagas. Aí eu falei: Emílio, 1 minuto, antes de começar. Ontem eu falei que eu votaria no Bolsonaro e eu perdi 4 mil seguidores. Então, quem for Bolsonaro aí, por favor, @Cíntia Chagas com 2 S's. E ganhei 30 mil seguidores, sei lá, 27 mil na época. E com isso, gerei mais raiva. Até que ele se elegeu e eu fiz uns stories dizendo: agora eu quero ver vocês doutrinarem os alunos. Agora eu quero ver falar professor de história, e com esse tom, sabe? Eu quero ver professor de história usar a aula de história para falar sei lá o quê. E fiz uma sequência de stories nos quais eu coloquei legenda. Não legenda da fala toda, títulos. Pois bem, isso foi no fim do ano, quando chegou janeiro ou fevereiro, sei lá, de 2019, eu recebi uma intimação, tive acesso ao processo, em que eles fizeram o quê? Eles capturaram as telas, colocaram numa ordem em que parecia que eu estava conclamando os alunos para que estes filmassem os professores em sala de aula. E era a época em que a Ana Campagnolo estava sendo duramente acusada por, eu não sei exatamente o que ocorreu, mas era algo relacionado a filmar ou não os professores. Era o Escola Sem Partido, não era isso? Eu me lembro de ter falado do Escola Sem Partido, de ter marcado... esqueci o nome dele, bababá. Mas, enfim. E aí eu recebi aquilo, vi os stories e não entendi muito. Fui ao Ministério Público da Educação, em Belo Horizonte. Chegando lá, havia a promotora e a... não sei qual era o cargo, diretora. Eram 2 pessoas muito importantes. E uma delas falou comigo: você tem noção do que está acontecendo com você? E eu: não. Não tenho. Aí ela, nós estamos preocupadas porque você, com seu Instagram, pode ter incitado os alunos a filmarem os professores e isso é ilegal. Aí eu falei: tá, então a senhora acha que eu pegaria o meu Instagram, que eu uso para ganhar dinheiro, para fazer algo ilegal? Aí ela: pois é, qual é a verdade? E aí eu mostrei o fim da sequência em que eu falava: olha, mas não filmem os professores. Vocês precisam ir à coordenação, falar com os pais de vocês, blá, blá, blá. Fiz isso, mostrei para ela. Ela: por que eles fizeram isso com você? Eu falei: pois é, até eu vendo isto aqui, que eu estou vendo na ordem que está, como está... E com, deturpado do jeito que está. E coisas da minha vida, defendendo o Bolsonaro lá atrás. Eles pegaram eram muitos. Um dossiê. Eu falei: até eu tô acreditando nisso. Mas tá aqui o vídeo. E aí, ela falou: então manda pra gente, por favor, num pendrive. E falou: quer um café? E esse caso da OAB recente, o que foi? O da OAB foi o seguinte: eu fui convidada pela OAB de Minas Gerais para criar um curso para eles no fim do ano passado,
um curso de oratória e de língua portuguesa. E esse curso ele deveria ter também uma palestra inaugural. Fiz a palestra e a palestra foi um sucesso. Muito pelo meu jeito, que não é palestra, é um stand-up comedy. Cíntia, sem modéstia, é um show. Ah, Ela entra ali pra dar um show. eu me sinto em um show mesmo, eu adoro. E foi um sucesso. E surpreendeu muito a OAB, porque os convites acabaram em horas e tal. Com isso, e também me surpreendeu, porque eu não sabia. E aí eu comecei a palestrar em várias OABs no Brasil. E eu era aplaudida de pé em todas, um sucesso e tal. E na OAB do Mato Grosso do Sul, eu perguntei, gente, eu tô em casa, né? Posso falar o que eu quiser. Aí todo mundo, pode! E um público que foi o recorde da história da OAB do Mato Grosso do Sul. Várias salas, gente chegando em caravana, uma loucura, do interior, ônibus e ônibus. Eu falei, gente, eu acho que eu sou o Elton John e não tô sabendo. E aí, aquelas pessoas lá digamos assim, me inflamaram para que eu falasse do todes. E aí eu falei a minha frase típica, que é falar boa noite a todos e a todas é pleonasmo. Falar boa noite a todes é uma imbecilidade. Aí, uau, todo mundo. E a partir daí, a animosidade começou em relação às mulheres de esquerda na OAB. Depois veio o meu vídeo da cerveja, em que eu falei que beber cerveja não é elegante para uma mulher. E me foi perguntado isso. De fato, não fui eu que mandei a pergunta. E depois veio o vídeo em que eu disse que a mulher deveria esperar o marido para jantar. Quando houve, em março agora, o encontro das mulheres, elas falam assim, mulheres advogadas, que ocorreu em comemoração ao Dia das Mulheres, em Curitiba, só que era um evento nacional. Elas criaram um abaixo-assinado, várias juízas, várias pessoas assinaram, pedindo para que eu não participasse do evento. Só que a minha aula era a aula magna do evento. Nossa. Pedindo para que eu não participasse. Eu soube disso, me avisaram que o presidente da OAB Nacional, o Beto Simonetti, entraria em contato comigo. Ele entrou e eu falei, por favor, não cancele. O senhor tem o direito de fazer o que o senhor quiser. O senhor é um contratante. Mas, por favor, não cancele. Caso o senhor tenha medo em relação a mim, a me xingarem, eu estou preparadíssima e ansiosa por isso. Eu sei o que fazer. Eu lido muito melhor com o público do que com gente. Assim, gente, eu digo individualmente. Sim. Como se público não fosse gente. E aí, o que houve? Ele falou, Cíntia, eu vou manter. Eu falei, ótimo, mas ainda na dúvida se ele cumpriria isso devido à pressão. Até porque haverá agora eleições novamente, é um ano muito delicado para a OAB. E, de repente, saiu no Metrópolis. Coletivo de advogadas se reúne contra professora que teve falas machistas. O Metrópolis afirmou. E aí, eu vi aquilo... Pelo menos te botou como extrema-direita, né? Que eu também não ligo, acho ótimo, inclusive. Aí, eu fiz um vídeo falando, olha, eu vou fazer essa palestra. O presidente da OAB, o Beto, disse que eu farei, que não cancelará. O Beto me deu a palavra dele de homem. Só pra irritar. Isso nos stories pra milhares e milhares Isso, coloquei de no feed. Palavra de homem. Aí elas, então mulher não tem palavra. Palavra de homem dele e tal. O evento vai ocorrer. Aí eu parti pra guerra. E xinguei, blá, blá, blá. Até que na segunda-feira eu estava palestrando na OAB de Rondônia. Esse evento seria na OAB, seria em Curitiba. E foi aquela semana toda, vai, não vai, vai, não vai. Eu perdi a voz ainda. Tem todo um drama, tem sempre um drama na minha vida. Perdi a voz, fiquei afônica, bababá, tomar remédio, babá. E cheguei lá. Quando cheguei, todos os presidentes me esperando, diretores, tesoureiros, aquela coisa. Professora, elas estão aí fora, ó, em Polvorosa. Eu falei, que ótimo. Eu tava adorando aquilo. Em Polvorosa. Eu falei, e aí? Aí alguém falou, elas trouxeram cerveja.
a gente acha que ela vai jogar em você. Eu falei, meu sonho, né? Eu viro uma mártir. Eu faria assim, olha. Aí, o melhor é se ela tirar uma garrafa de um vinho bem chique, assim, da Borgonha, tomar e falar assim, ainda bem que eu trouxe meu vinho. E aí eles me avisaram e falaram, olha, é melhor você já entrar escoltada. Meu Deus, o negócio virou uma novela. E eram muitas pessoas lá. Eu não sei se era mais de 1.000 pessoas, com certeza. Mas havia esse grupo de 10%. Esse grupo todo junto, ele não ocupa metade desta sala. Nossa. Entendeu? Só que É a minoria barulhenta. Exato. Estridente. A BP conhece E aí, esse povo. eu entrei, linda, maravilhosa, com meu coque e tal. Falei, hora do show. Entrei, fiquei em silêncio, porque o que a oratória diz, e você sabe muito bem disso, é a plateia que briga entre si. E quando eu entrei, eu falei, vou ficar muda para ver o que vai ocorrer. E aí veio imediatamente na minha direção um monte de mulheres. Eu falei, gente, será que eu vou apanhar também? Tudo passando rapidamente pela cabeça da gente. E aquele monte, elas começaram a subir no palco. Era pra me beijar, pra tirar foto. E eu tô assim, mas cadê a... Cadê a cerveja? Cadê a cerveja? Cadê as mulheres gritando? Elas estavam lá no fundo. E na hora que elas viram... Inclusive, estavam as advogadas de Rondônia com faixas. Cíntia Chagas, Rondônia te ama. Eu falei, gente, agora eu virei a Xuxa. E aí, elas vieram na minha direção, assim, e foto... E, de repente, apareceu uma cadeirante. E essa cadeirante veio na minha direção. E ela vinha. E eu tirava foto com uma, entregava o celular, tirava foto. A outra beijava, abraçava, a outra entregava presente. Eu falei, só falta essa cadeirante ser da turma da cerveja. Porque vai ser muito impactante ela chegando aqui, me xingando. Aí ela veio, eu... Aí ela, Deus está com você. Eu falei, aleluia! Eu falei, aleluia! Aí ela me abraçou e falou palavras lindas pra mim. Ela falou, olha, você é muito elegante. Nós te admiramos. Antes da palestra, antes de começar. Não conseguia falar, porque era gritaria. Nós te amamos. Você é muito elegante. Ela usava a palavra elegante o tempo inteiro. Você é muito elegante. Não perca a sua elegância por causa delas. São umas invejosas, de esquerda, feias. Deus está com você e está te abençoando neste momento. Aí eu abracei. Então foi aquela cena bem dramática. Sim. Ela me pediu um livro. A gente mandou o livro para ela, inclusive. E aí, eu fiz... Aí, finalmente, quando eu chamei o Beto... Falei, olha, é o seguinte, eu vou falar... Não, o que eu falei? Há um grupo minoritário ali no fundo. Esse grupo minoritário que evoca a sororidade e a democracia não passa de um grupo de pseudo-sororidade, pseudo-democracia. Uma vez que... Foi algo assim. Esse grupo minoritário está tirando o direito de todas vocês assistirem à minha palestra. Então, eu vou ficar aqui sentada e quando houver silêncio, eu vou começar. Caso a diretoria queira fazer alguma coisa, fique à vontade. Aí eu fiz aquela sentada assim. E fiquei. Aí chegou o Beto lá, o presidente, falou. Depois chegou uma outra pessoa, Algum cineasta falou. tinha que fazer um filme da vida da Cíntia, juro. Ai, eu amo. Aí foi muito divertido. Eu amei, porque ali eu entendi o poder da oratória. E o meu poder também de palco, porque não é pra qualquer um, porque elas ficaram lá no fundo gritando. E eu acabei brincando, né? Chegou uma hora em que elas pararam. Eu fiz assim, pararam? Gente, mas pararam por quê? Perderam a voz, né? Aí elas, não me representa. E uma vaiando a outra, aquela confusão. Aí eu, e quem disse que eu quero representar vocês? Diga pra mim. E ficou. E no fim das contas, aí na hora de ir embora, fui escoltada. Mas você conseguiu dar a sua palestra? Certinho. Consegui. Eu já estava sem voz, obviamente, a coisa piorou e muito em termos de saúde pra mim. Mas dei a palestra, o conteúdo inteiro que foi programado. E
saí bem feliz, escoltada. Eu acho que eu vi Não vídeo, teve cerveja? inclusive. Ah, elas estavam com a Mas cerveja. ninguém jogou a Ninguém cerveja. jogou. Uma pena. Faltou É só mais essa um parte. protesto. Porque mulher não pode tomar cerveja, elas estão Sim, mas E eu no tava fim das esperando. contas, a questão não é nem comigo, eu acho. A questão é política, Claro. ideológica. E me pegaram Não, mas eu pra acho Cristo. que você é uma. É que eu posso falar pra você, é uma metonímia, sabe? Você é aquela que concentra tudo que incomoda, sabe? É uma pessoa que sabe falar, que sabe escrever, que sabe se portar, que é bonita, que tem influência. E aí você olha pro lado de lá e fala: acho que eu sou o contrário disso, né? Então, incomoda de muitas maneiras. Pelo menos é o que eu acho, é a impressão que eu tenho. Sim, você quer perguntar alguma coisa, Arthur? Não, Posso a perguntar? respeito. Já perguntei muito das últimas vezes, Lara Bem. Eu vou deixar pra você. Não, eu perguntar. tenho várias perguntas pra fazer, mas uma que eu acho que o pessoal que está em casa vai querer saber, porque eu acho que você falou pouco sobre isso nos últimos tempos, são detalhes do seu casamento no Lago de Como, na Itália. Só você e o Lucas. Que história é essa de não haver convidados ali? Depois houve festa aqui. Conte pra nós este momento de Cíntia casada. Bem, nós, quando eu conheci o Lucas, ele falou: você vai se casar comigo. No dia. Aliás, eu acho que ele falou antes de me Um homem conhecer. resoluto. Isso porque ele tem 35 anos, não é? Ele fez 36. Ele tem... Quantos anos que eu tenho? Eu tenho 41. Então, ele tem 36. 36, 5 anos. Acho que é menos. isso. Ou seja, um homem consciente do seu poder. Exato. A gente começou a conversar porque quando eu entrevistei o Ricardo Salles. Aham. E ele era a dobrada do Ricardo. Na época das eleições, um federal e outro estadual. E eles, assim como vocês, eles tinham uma lista em um podcast, porque eles tinham um podcast que chamava Conservatalk. Achei o nome até bem interessante. É um podcast e eles chamavam várias pessoas de direita. E aí o Lucas colocava o meu nome toda hora. E eles iam deixando o meu nome de lado. Até que eu entrevistei o ex-ministro e o Lucas falou: olha, está na hora de retribuir, vamos chamar finalmente a professora. E era online, eu não o vi. E a gente começou a conversar por mensagens, por direct. E conversa vai, conversa vem. Passamos 8 horas ao telefone. E 8 horas, em 2 dias ou 3 seguidos. Cara. 8 horas. E o que me chamou a atenção nele foi a inteligência dele, a perspicácia, a rapidez de raciocínio. E o português? E o português dele é Castiço. maravilhoso, impressionante. E aí, quando o final... Eu acho que ele falou que a gente ia se casar antes, mesmo por escrito, antes de me ver. E aí a gente saiu, ele me pediu em namoro, nós vamos nos casar. Eu falei: gente, eu só arrumo doido. Não tem um que salva. Sabe? Obviamente eu estava gostando dele, mas eu não acreditava. Acreditava. E aí, de fato, começamos a namorar e tal. E Foi fomos... rápido esse processo? Foi, a gente começou a namorar em maio. Ele vai me matar, eu sou péssima com data. Abril, maio, acho que é abril, de 2022. Ele pré-candidato. E ele me pediu em casamento em setembro de 2022. Então foi abril, maio até setembro. E ele me pediu em casamento e começamos a fazer uma lista. E a lista era infindável. Não dá. A lista dava 700, 800 pessoas. Não por mim, porque eu sou mais, nesse sentido, eu sou mais dura do que ele. Gente, é um casamento, não é um comício. Na minha visão. Só que ele é político, ele não pode pensar assim. Ele precisa convidar determinadas pessoas. E eu não tenho... Se há uma coisa que eu não sou na vida, é organizada o suficiente para conseguir lidar com grandes eventos. Não gosto de organizar nada. Qualquer coisa que eu faça, eu já fico nervosa, não gosto. E ele também não tem tempo, eu não tenho. E aí a gente falou: quer saber? Vamos nos casar sozinhos. Ele fazia questão da igreja. Eu nunca havia me casado na igreja. Ele fazia questão. E a família dele vem de Como, na Itália. Ele falou: vamos nos casar no Lago de Como. Aí o resto ali que vocês viram foi criação minha. O carro, né, a Bentley branca, antiga, aquele vestido muito comportado, o valete,
o vídeo e tal. Ele falou, olha, o resto é com você. Eu quero que haja a igreja, porque de fato... E outra, por que não levar a família? Isso era a minha segunda pergunta, porque a família dele já era de lá, vocês estavam lá, podia levar sua família pra lá, por que não? A família dele mora aqui, ele tem uns tios lá e tal. A avó dele, que inclusive faleceu há poucos dias, tinha 93 anos e ela não poderia viajar, não poderia pegar avião. Então não faria muito sentido uma comemoração dessa sem a avó, porque ele era o neto mais apegado à avó, um dos netos mais apegados. Então, se a avó dele, que é a matriarca daquela família tradicional italiana, não poderia ir, nós entendemos que o melhor seria que não fosse ninguém. Mas aí depois fizemos um almoço aqui, bem simples, nada demais. Colocamos um telão com as fotos da lua de mel, com as fotos, com um vídeo que não foi postado do casamento, o vídeo inteiro. A minha família veio de BH, a dele que mora em São Paulo veio. E para mim foi a melhor coisa do mundo em todos os sentidos. Eu me vesti de noiva. Eu comemorei. Foi chiquíssimo, Foi sem dúvida. Chiquíssimo. Nós ficamos no hotel em que eu queria. Fiz as fotos. Teve a igreja, teve a bênção do padre. Foi muito bonito. E eu aconselho. Eu me casei na República Dominicana, sabia? Olha, eu já fui. Só que a minha família foi... Uma parte, né? Não todo mundo conseguiu. Foram 53 pessoas em 2017. Só que eu não me casei na igreja na época. E tive outro casamento depois, lembra? Sim. Que foi na igreja aqui. Mas realmente, casar fora é uma experiência muito gostosa. Muito boa. Cíntia, durante a pandemia, você mostrou um novo lado seu. Um novo talento, que é o talento de entrevistadora. E fez uma série de entrevistas muito bacanas. Várias delas tiveram um alcance enorme. Hoje mesmo eu estava olhando a entrevista com o Nicolas, passou de 3 milhões de visualizações, com o Collor, com o Temer, com o Bolsonaro, grandes personalidades. E eu vi você falando que o seu sonho, ainda não realizado, dos poucos, imagino eu, é ser a nova Hebe. Como que está este projeto seu? Você está parado? Você está encaminhando? O que pensa sobre isso? Tá frustrado. Tá completamente frustrado, porque eu tive a oportunidade de ir para o SBT. Fui chamada, não fui lá, não bati na porta do SBT. O SBT me chamou. O SBT me prometeu um quadro no programa que agora ocorre pelas manhãs. É um programa que tenta concorrer com o da Ana Maria Braga. Quando tive reunião com eles, me foi informado que o meu nome foi um pedido das pessoas poderosas do SBT. Não me falaram nomes, é claro. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que coisa, não imaginava. E fiz o piloto, gravei. E aí falaram sempre, maravilhosa, perfeita, você fica muito bem na câmera, papapá. E quando houve a primeira semana, valendo ao vivo, eu fui. Saí de lá com um áudio do diretor, um áudio em que ele dizia: existe um adjetivo para você hoje, perfeita. Você foi perfeita. Porque tentaram me colocar numa saia justa, eu soube sair muito bem dela. E na semana seguinte, me avisaram, o programa era toda quarta, me avisaram na terça à noite que eu não precisava mais ir. E ninguém me deu absolutamente nenhuma explicação. Nunca falei isso, estou contando. Absolutamente nenhuma explicação, sendo que eu, com uma agenda de 3, 4 palestras por semana fora de São Paulo, bloqueei a minha agenda por várias quartas-feiras e fiquei extremamente chateada com o SBT. Só que depois... Como é que era o quadro? Você tinha alguma noção? Eles não conseguiram definir o quadro, não deu tempo. O diretor me pediu desculpas por isso. Ele falou, olha, faz o seguinte, a gente não conseguiu criar um quadro para você ainda, tá tudo ainda muito corrido. Venha, você tem presença de espírito, de palco, né? Venha e você participará sempre no horário do almoço, haverá um convidado, um cantor, um humorista, sei lá. E nós falaremos de português e com o decorrer do tempo a gente cria o quadro para você. Mas no momento não é possível. E eu compreendi, eu falei, tudo bem, claro.
já estou feliz com o convite. Só que, de fato, não era o que eu queria. Eu gostaria de ter um quadro em que eu pudesse agir. E não ficar ali à mercê dos outros apresentadores. São 2 apresentadoras e um apresentador. E depois eu pensei bem e cheguei a uma conclusão. De que, de fato, eu não conseguiria estar na TV aberta hoje, porque eu teria de entrevistar cantoras de funk. Eu teria de entrevistar pessoas cujo trabalho, para mim, não são nada admiráveis. Apesar de eu gostar muito da Jojo Todinho. Mas, e eu vi que não é para mim. Porque eu não faço... Eu tenho muita dificuldade de fazer o que eu não quero. Eu sou transparente. Até demais. Então, chega o fim do programa e o cara está cantando uma música no estilo bonde do Tigrão. E você precisa ficar lá com a cara boa. E você precisa fazer a coreografia do bonde. Eu tô falando bonde do Tigrão para não... que já é antigo. Você precisa fazer a coreografia. A gente você vê precisa... a Fátima Bernardes fazendo isso várias vezes, né? Pois é. E, de fato, não é para mim. O que me interessaria seria um programa de entrevistas. Mas você não levou essa ideia, de repente, levei, de ter algo próprio? Eles já estavam com a ideia formatada. E tantas pessoas me prometeram mundos e fundos na TV. Tantas. Que, hoje em dia, para mim... Até porque não existe mais isso, né? Antes havia um monopólio da televisão. Então... Hoje em dia você nem vislumbra mais. Não. Depois dessa do SBT, não. Não, eu entendi que não é pra mim. Eu entendi que hoje faz sucesso quem consegue dialogar com tudo o que eu critico. As letras pornográficas, as danças pornográficas. Depois eu observei certas pessoas que foram ao programa e fiquei me imaginando lá, o que eu falaria com esse cidadão? Eu não quero isso pra minha vida. E o YouTube, o Instagram são a nova TV. Mas aquele sonho... Eu tenho um sonho muito 1990. Em que abrem-se as cortinas, aí eu entro descendo uma escada, dou a mão para um, dou a mão para outro, igual a Hebe ou a Xuxa, sei lá. Eu sou consequência dessa TV dos anos 80, 90. Sim. E aí eu chego, então, vamos lá. Não existe mais isso. Se eu quiser, eu tenho que criar isso no YouTube. Mas você falou que, por exemplo, isso não faz sucesso na TV, mas no Instagram a gente vê, pelo teu trabalho no Instagram, isso fez muito sucesso, você criticando também essas vertentes, vamos dizer assim, né? Você acha que não tem espaço para isso? Isso é só nas redes sociais. Isso na TV é difícil de ter uma Cíntia Chagas na TV hoje? Eu tenho certeza de que é difícil por causa dos patrocinadores. Entendi. Quem manda na TV é o patrocinador. O patrocinador fala... Essa mulher acabou de dizer isso, eu quero essa mulher fora do programa, senão eu tiro todo o dinheiro. Então, eles colocam na TV hoje em dia pessoas amenas, pessoas insípidas, incolores e inodoras. Exatamente, não é verdade? Essa descrição, muito bom. Você precisa ser uma planta hoje para estar na TV. Sem essa envergadura de personalidade ali, né? Ainda mais à direita. Pior. Ainda mais à direita, infelizmente. Isso é uma pergunta, inclusive, só aproveitando esse gancho. Você hoje é vista como uma pessoa à direita. Você entrevistou várias pessoas, personalidades de direita. O próprio Nicolas, Bolsonaro, Ricardo Salles, etc. Você sempre foi politizada. Isso é uma coisa que, no decorrer dos anos... Depois lá de 2013, aquela revolta dos 20 centavos, esse surgimento da nova direita, você veio com essa leva ou você sempre, desde de garota, já era atenta para essas questões políticas ou não? Não, nunca fui atenta. Não. Eu venho de uma família ideologicamente mais conservadora. Em que o português era muito cobrado, a mesa... uma família que acredita na meritocracia. Nesse sentido, sim. Eu vou dizer que eu era conservadora.
Eu acho que eu tomei pânico da esquerda. E quando eu falo tomar pânico da esquerda, eu não me refiro a todas as pessoas. Eu tenho amigos de esquerda maravilhosos. E anti-Lula. O cara é de esquerda e ele não suporta o Lula. Esquerda raiz não suporta o Lula, geralmente. E ele consegue entender os motivos pelos quais eu sou de direita. É bem interessante essa amizade que eu tenho. Há diálogo. Bastante, bastante. E esse meu amigo, inclusive, elogia. Ele fala, vocês que estão certos. A esquerda ainda não acordou para isso. Blá, blá, blá e tal. Eu acho que eu fui para esse lado como uma consequência desses professores que me perseguiram. Foi uma resposta. Foi. Você viu que um lado te atacava e o outro lado começou a abraçar você. O outro lado já era o que... não se falava desse outro lado, sim, né? Eu tô falando de 2008, exato. 2009. Não se falava. Eu só sabia que eu não gostava do Lula. Bom, o papo tá muito legal aqui, mas eu queria aproveitar para o pessoal de casa que está nos assistindo e perguntar, vocês sabiam, pessoal, que nos últimos anos um número recorde de brasileiros tem demonstrado um interesse em sair do Brasil e conquistar a tão sonhada cidadania americana? Com a crise econômica no Brasil e a demanda crescente por profissionais qualificados nos Estados Unidos, faz com que empresários, desenvolvedores, engenheiros e outras profissões busquem a imigração para uma melhor qualidade de vida. Quer saber se você também qualifica para viver o tão almejado sonho americano? A Yusa Law Firm é um escritório de advocacia especializado em direito de imigração e é liderada pelo advogado Dr. Otávio Averrote Silva, licenciado nos Estados Unidos. Então escaneie o QR Code abaixo e converse com a Yusa para descobrir se esse sonho é possível para você também. Yusa, o seu futuro americano. Bom, a gente vai continuar aqui a nossa conversa. Vamos lá, Lara. Cíntia, você passou por uma mudança depois que eu fui ver toda a sua trajetória, porque eu acompanho de um tempo pra cá, eu falei, não, mas deixa-me escarafunchar aqui o que aconteceu antes. E essa trajetória foi muito pública, então existem bastantes registros sobre isso. E lá em 2015, no Danilo Gentili, você tinha um estilo, esteticamente falando, completamente diferente desse de hoje. E aí vieram várias fases. Houve a época da calça jeans com a blusinha básica e o salto alto, a musa da track field. Depois veio uma fase já mais parecida com essa de hoje. E depois veio o refinamento completo, na minha opinião. Assim, a musa da Fátima Scarpa. Como que foi esse processo para você? Essas tomadas de decisão, sabe? Você foi conscientemente fazendo essas mudanças? A maneira como você se comunica também mudou com o passar do tempo? Teve a ver uma coisa com a outra? Como foi? Teve questão de agência, talvez, na época? Não, eu sempre dancei conforme a música. Então, como que eu me tornei conhecida lá no Danilo Gentili? Eu fui capa do G1 com as aulas que eu fazia na balada. O que eram as aulas na balada? Eu fui demitida 10 vezes, de 10 pré-vestibulares e concursos públicos. Trabalhei em 13, fui demitida de 10. Um era meu, o outro quebrou. Só um lugar não me demitiu. Eu criei a professora da balada porque eu queria ser famosa. Nunca foi pelo aluno, nunca foi porque arrecadava alimento para, muito obrigada, para as ONGs. É óbvio que eu me considero uma pessoa extremamente generosa, ligada à filantropia e tal. Mas eu preciso admitir que aquelas aulas não eram pela filantropia. Aquelas aulas não eram pelo aluno. Eu dizia que era para dar ao aluno um divertimento no período pré-ENEM. Você levava todo mundo para uma balada e dava aula de pré-veste. Isso. A minha sala de aula, o meu cursinho era do tamanho deste estúdio. Só que eu cobrava muito caro, porque a atenção que eu dava era uma atenção muito fora do padrão. O aluno poderia me mandar o WhatsApp sábado, domingo, feriado. E eu corrigia a redação pelo WhatsApp, isso me deu uma ler e tal. Então, eu pegava esses alunos e jogava esses alunos todos na balada para fazer o aulão pré-ENEM. E fazia também para aqueles vestibulares de inverno do meio do ano. Mas por que a balada? De onde surgiu essa ideia? É uma coisa completamente inusitada, vai ser isso? Era isso? Não.
muita coisa. É muito interessante, porque a maior parte das coisas da minha vida surgiram do nada. Essa personagem que vocês acham que é personagem que não é, foi do nada, conforme eu expliquei. O aulão na balada, idem. Eu sempre tive problema com a voz. Então, era época de revisão. Época de revisão, você, professora, você sabe, é um desgaste horrível. É um desgaste, quer dizer, se é desgaste é horrível, mas é um desgaste muito pesado para o professor, porque o aluno está muito nervoso, ele não para de perguntar, você precisa rever a matéria que vai cair, o que você deu durante todo o ano. Exatamente. E a aula que é para durar 1 hora, dura 1h30, 1h40. E você precisa fazer a mesma coisa em todas as turmas. E eu pensei, bem, eu vou alugar então um hotel, vou colocar esses alunos lá e faço uma aula só. E aí eu sempre fui muito baladeira, hoje que eu não sou de uns anos pra cá, mas eu adorava balada. E eu estava almoçando com um dos sócios de uma balada chamada Na Mata Café. E aí eu falei com ele, ai meu Deus do céu, preciso achar um hotel, porque o último em que eu fiz eu não gostei. Ele, pra quê? Eu expliquei, ele, faz aqui. Eu falei, aqui? Porque abria para almoço a balada e tal. Aí eu falei, aqui ninguém vai perceber que é uma balada. Aí eu, não. É o contrário. É o contrário. E aí eu perguntei como que a gente faz. Ele não me cobrou, porque eu ia levar para ele um público muito bom, que consumia. Não que eles consumissem lá, não foi isso, mas para divulgar, porque ele queria criar uma matinê. E era jovem. Aí fizemos o primeiro aulão, que foi em 2014. Foi um sucesso, coloquei todos os alunos lá. E aí eu falei, tá aí, vai ser isso que vai fazer de mim uma pessoa famosa. E aí eu comecei a fazer aulões, às vezes eu fazia 4 no ano. Os alunos, mas pra quê, professor? Nem tem vestibular. Vamos. E é bonitinho pensar, porque as pessoas não veem. Eu fui muito esforçada. Eu fui de uma determinação hercúlea. Porque eu mandava e-mail para a Bandeirantes, para a Globo, para tudo que é canto. Eu criava tudo. Eu ligava lá na Red Bull, eu dava um jeito. Você conhece não sei quem? Fulano é relações públicas. E eu falava, você não quer colocar um stand? Eu não tive uma secretária durante todo o meu período de cursinho. Eu fazia absolutamente tudo. Então, quando eu pensei em criar esse aulão, eu pensei, bem, a professora precisa estar a caráter. Então, eu fazia uma maquiagem muito chamativa, com cílios. Eu nunca gostei de cílios. Com cílios. A roupa era sempre para evidenciar o meu corpo, mas não vulgar. Nunca foi vulgar. Era um vestido, era um macacão justo, que foi a capa do G1, mas não tinha decotão. Ele era justo, ele era a vácuo. E o da capa do G1 eu fiz por querer. Ele era um azul claro, parecendo branco. Por quê? Porque a balada era escura. Então eu sabia que se eu estivesse com uma roupa chamativa, a chance de a Globo, de fato, levar adiante seria maior. E aí, durante um tempo, eu fui a professora da balada. E é isso. Aí depois eu fui entendendo que eu sempre fui consumista. Hoje eu sou muito menos. Olha que estranho. Hoje que eu posso, eu não sou. Então eu consumia muito e jogava muito dinheiro fora. Aí eu fui percebendo que amarelo não ficava bem em mim e tal. Minhas referências foi natural. Não houve uma consultoria. Já me consultei, mas esse não foi o divisor de águas. Não foi mesmo. O divisor de águas foi o meu bolso mesmo, que eu fui vendo que... E eu gosto de preto, eu gosto de cinza. E eu fui vendo que eu comprava coisas e deixava... Foi uma questão de inteligência. Você olha para o seu guarda-roupas e vê que ali há várias roupas que você nunca usa. Sim. E elas têm o mesmo estilo. Então eu parei de usar e entendi que eu só gostava mesmo, de fato, me sentia bem assim. Então eu só uso preto, branco, cinza, bege, azul marinho, verde musgo... Talvez a própria maturidade também, né? Você foi amadurecendo, se conhecendo o que você queria transmitir. Hoje, isso me parece muito consciente. Todas as suas decisões estéticas me parecem muito conscientes. O cabelo preso, o coque... Olha, veja, eu tô aqui, eu tô me segurando para não mexer no cabelo. Como eu ensino na palestra de oratória
que a mulher, quando vai falar em público ou em uma reunião, não pode ficar mexendo no cabelo, eu falei, eu vou prender. Até porque eu fui dar uma palestra em Goiânia para várias primeiras damas dos prefeitos de Goiás. Minha terra, boa demais. Sua terra, que eu amo. Eu tenho umas 5 palestras em Goiânia até o fim do ano, ou 6. Eu fui dar essa palestra e quem estava lá, logo na primeira fileira? O Caiado, com a Gracinha. E eu ensinei isso e tal. E como é meio que um stand-up, um show, como você disse, eu converso muito com o público. Eu falo, você, me diz, pego sempre um pra Cristo, faço aquilo tudo. E aí o Caiado se sentiu à vontade, até porque eu havia almoçado com eles à tarde. Quer dizer, almoçado é à tarde. Eu havia almoçado com eles mais cedo. E ele falou assim, você fica aí ensinando que mulher não pode pegar no cabelo, mas você não para de passar a mão no seu. Porque tava muito quente e eu ficava fazendo assim, porque começou a grudar. E aí eu respondi pra ele, mas é claro, o evento do senhor não tem um ar-condicionado decente, não é mesmo, governador? Só que eu falei isso rindo, brincando, com a expressão manda em tudo, né? E dei uma risadinha. Sim. E aí ele riu muito. E a partir daí, a cada 10 palestras que eu dou, 9 são com o cabelo preso. Ou preso aqui na frente, porque aí já joga essa parte aqui pra trás. Ou com coque ou com rabo de cavalo. Se eu não estiver com o cabelo preso, você pode saber. Alguém atrasou, eu atrasei, o avião atrasou, o maquiador atrasou. Porque aí não dá tempo de fazer. Então... foi isso. Não, essa capacidade de improviso aí, nem era essa a pergunta da pauta, mas essa capacidade de improviso, eu acho que é de uma sagacidade, Cíntia. Eu não tenho essa rapidez. Por exemplo, você contou essa história agora, eu pensei, gente, o que eu ia responder na hora? Acho que eu ia olhar pra ele e falar assim, não sei, acho que ia dar um sorriso amarelo. Esse jogo de cintura é uma coisa impressionante, é muito rápido. Ô, Lara, você precisa responder, né? Precisa. É o governador do estado, ele está na primeira fila. E a sua palestra já é engraçada. Então, se você só fica sem graça, fica um clima estranho, né? Interessante você tocar nesse ponto, porque se você me perguntar hoje o que mais me deixa feliz profissionalmente é improvisar. Olha só. É improvisar. Eu gosto de plateia quente. Por isso que eu gosto do povo. Eu amo o povo, sabe? Porque quando eu dou palestra em que o ingresso custa R$200, R$150, é muito mais divertido do que palestra em que o ingresso custa R$800. Porque as pessoas falam. Aí, por exemplo, teve onde que foi? Montes Claros? Não. Não sei. No interior de Minas. Eu fui e aí... eu tenho várias histórias. Eu pergunto pra pessoa o nome por educação. Só que agora as pessoas estão achando que eu pergunto o nome pra analisar o nome delas. Só pra contextualizar, se alguém tiver caído de paraquedas, é porque ela sempre fala se o nome é chique, é elegante ou não. Né? O nome próprio da pessoa. Exato. Aí, a pessoa falou um nome muito assim, Valdirene, não sei, um nome assim, com W, que eu critico muito esses nomes. Aí eu, Valdirene. aí ela começa a rir. É muito interessante como eu falo as maiores barbaridades. E as pessoas não se ofendem. Valdirene no chat, inclusive, tá agora... se manifestando. Aí eu olhei. Mas tem saúde, né, Valdirene? Mas tem saúde. Aí o cara lá rindo do lado e eu brinquei com o cara. Teve uma vez que eu fui palestrar para TOTUS, engenharia, no Sul. E aí era uma palestra só de gramática para os funcionários, para melhorar o português deles. E aí tinha um cara que toda hora falava. Eu falei, esse aqui vai ser meu Cristo, né? Mas qual que é seu nome? Vamos inventar, não sei, João. Então, João, é isso. Agora vamos ver o que o João acha, gente. Porque eu não vou falar mais, o João quer falar. Né, João? O que você acha? Aí ele falava. O que você acha? Aí ele falava. Aí, de repente, ele falou uma bobagem. Aí eu... João errou. Aí todo mundo começou a rir, mas de um modo que eu falei, mas não é... Ficou engraçadinho, mas não ficou tão engraçado. E aí alguém lá no fundo começou a fazer assim pra mim. Para. Eu... O que foi? É pra parar por quê? Aí todo mundo olhou pro cara. Aí ele é o dono da empresa. Aí eu olhei pra ele e falei,
Você sabe que a gramática está sendo reformulada, né? E que há inclusive, Que abre brechas, inclusive. Não. O que, tá certo. Gente, tudo que ele falou, tá certo. João, estamos todos com você. Então, Não, é isso que isso me aí é diverte. muito rápido. Você teria essa sacada? Não, de forma alguma. Eu jamais Mas eu quero deixar claro teria pro uma pessoal de sacada casa, rápida, assim. inclusive pra minha mãe que está nos assistindo, que Cíntia Chagas, no off, disse que meu nome Arthur é muito bonito. É lindo. É lindo. É um Então- nome que eu daria para um Então, filho. qual que é? lindo. Valdirene? Morra de inveja do meu nome. Valdirene. E é por isso que eu me divirto tanto com os stories. Porque ali eu vou e é na hora, eu não penso muito. Não penso, tanto é que eu já postei coisas que só Jesus, né? Tem coisa pra que você olha e se arrepende, não? Não é arrependimento, porque eu não tive a intenção de. Mas eu avalio como uma burrice minha. Foi quando eu falei das nail designers. Porque Ah, sim. Das o quê? das nail designers. Em vez de manicures, elas se falam chamam nail nail designers. O que houve? Foi uma ingenuidade minha. Na semana em questão, eu estava falando de todas as profissões que usavam nomes em inglês e estava falando mal disso. E é um erro do influenciador acreditar que todo mundo assistiu a tudo. Então eu aprendi a lição. E achando que aquela pergunta sobre a nail designer era uma pergunta contextualizada, eu estava no salão na hora. Sabe aquele negócio que a gente coloca pra fazer, aquela máquina de banho de creme, gente? Banho de creme, banho anos de 90. creme, anos 90. Eu entendo banho de creme. Hidratação. Aham. E aí eu estava lá no salão. E aí a pessoa, nail designer, a minha resposta. É a manicure tentando ser chique, gente. A manicure tentando ser chique. Para, manicure. Mas eu havia falado do cara do personal, que era ele tentando ser chique. Eu havia falado do hairdresser. Hair designer. Do designer de sobre... Eu havia falado de várias profissões. Eu não me lembro mais de quais. Então, na minha cabeça, estava tudo hidratada. Estava tudo ok ali. As pessoas já teriam um contexto. Eu falava mal de quem falava job, call, tarará, tororô. Só que aí isso caiu no Instagram delas. E, meu Deus, elas ficaram bravas. Muito bravas. Muito As nail bravas. designers. E o meu Eu gostei problema... da pronúncia, designer. Nail designers. O meu problema não é com as agressões. Eu não sinto absolutamente nada. Nada. Nem com os que me elogiam muito, em excesso, nem com os que me criticam muito. Porque eles elogiam aquilo que eles veem, né? Mas eu fiquei chateada porque eu poderia... Com certeza eu magoei pessoas... Profissionais. humildes, Sim. que estão ali ganhando a vida. Tá entendendo? Mas eu também não dei o braço a torcer, não. Muitas manicures me defenderam, porque aí eu descobri que existe uma rixa entre as manicures e as nail designers. Porque as nail designers, céu, o buraco elas é mais fazem um embaixo. curso. E elas falam, não sou manicure, eu sou nail designer. E as manicures ficam pé da vida com elas. Então eu vi as manicures me defendendo e tal. Então, naquele momento eu falei, gente, mas não era isso. Sabe? Mas Me isso deu um acontece peso. muito. Me deu um peso, assim, na consciência e no coração, porque a intenção não foi essa. E foi descontextualizado. E você fala bastante de postura, de linguagem. Eu queria aproveitar, já que estou, Laura Brenner, agora é o meu momento. Se joga, Arthur Morrison. Não, eu quero se aproveitar também para perguntar, porque isso é uma questão minha. E eu, enquanto apresentador do podcast, eu busco a todo custo eliminar isso dentro de mim, que é a questão dos vícios de linguagem. Então eu reparava que antigamente, eu já estou melhorando bastante, eu falava muito né, tipo assim, entende? Porque eu tô formulando a pergunta aqui agora, eu não sei o que, né? E eu continuo a pergunta. Tem alguma dica pro pessoal de casa também, que às vezes também tá dando palestras, tá aí na internet, tá fazendo stories, de vencer esses bloqueios de linguagem, esses vícios de linguagem? Bem,
Vou evocar o pai de todos os professores de oratória, que é o professor Polito. De acordo com ele, eu sempre gosto de falar que é de acordo com ele, porque quando eu dou essa resposta, as pessoas dizem que eu sou louca. Então, vamos lá. Ele já escreveu uns 50 livros, eu acho que ele pode falar do assunto. De acordo com ele, a melhor maneira de se eliminar o né é ficando calado. Como assim, ficando calado? Na seguinte frase. Nós investimos na educação, né? Porque a educação, principalmente a de base, é muito importante, né? E estamos muito felizes. Tem 2 nés aí completamente desnecessários, que são nés que funcionam como muleta textual e que fazem com que o outro, o nosso interlocutor, perceba em nós uma certa insegurança. É o né de confirmação. Só que o né, que faz parte da função fática da linguagem, que é a função em que nós nos preocupamos com a comunicação, ele deve existir, ele é lindo, maravilhoso, mas se ele tiver a função de perguntar para o outro se ele me compreendeu. Então, acabei de te ensinar isso aqui, você aprendeu, né? Tudo bem. Aí, esse né, que é uma muleta, então, a primeira coisa que a pessoa tem de fazer, ela tem de perceber se o né dela é um né visceral de confirmação, se você quer a confirmação do outro, ou se é esse né dessa frase que eu fiz aqui. Percebendo que se trata desse tipo de né, o que fazer? Nós investimos na educação. E conforme eu dizia, o que eu gostaria de dizer é que você vai se interrompendo, você fecha a boca mesmo, trava. Nós investimos na educação. E, conforme eu dizia, nós investimos na educação, e principalmente na educação de base. Você vai falar na educação de base, que é... Se a pessoa fizer isso por uns 21 dias, diariamente, toda hora, se controlando, ela consegue fazer reprogramar o cérebro dela. Só que é bem difícil, mas que dá. Então, é ficando calado e recapitulando o que você ia dizer. Porque é tão ruim ter de recapitular que aí ou você desiste de vez e continua falando né pro resto da vida, exageradamente, ou você muda. É um trabalho de autopercepção. No meu caso, por exemplo, mineira que come o fim das palavras... Eu tenho consciência da quantidade de S's na minha fala. Eu tenho falado como se fossem... Sei lá, eu assovio. Vou assoviando. Então, nós estivemos lá. Você ouve isso na minha fala. Eu sou carioca. Você ouve isso na minha fala porque é uma maneira... E eu estou me aperfeiçoando, é uma maneira de eu eliminar, de eu parar de comer, de falar, os meninos, é difícil. Então, para mim, a questão toda é de policiamento, autopoliciamento. Que não é fácil, né? O que você falou que fez algumas vezes anteriormente aqui no programa, você falou que se reviu, por exemplo, no programa do Danilo Gentili, é doído. Não é uma coisa agradável. Você gosta de se rever? Não gosto. Eu me revejo por necessidade. E toda vez que eu me revejo, eu falo, podia ter melhorado isso. Pois eu me revi compulsivamente. Eu me revejo também. E eu só percebi essa questão do vício porque, claro, uma vez ou outra, sei lá, o meu pai comentou, né, minha mãe... Já acabei de falar, inclusive já percebi que é totalmente desnecessário, mas pessoal de casa eu estou aprendendo. E eu percebi que em uma conversa paralela, vai ficar de caso pro pessoal, esses mais aficionados, que quererem achar qualquer, que eu falo, sei lá, uns 15 nés, no meio do raciocínio de uma pergunta, 15 é muito, uns 7, vai. No meio da minha pergunta, eu faço em 1 minuto de pergunta... Tem uns 7, né? Aí eu olho de novo aquilo e falo, não é possível que eu não prestei, que eu não percebi. Você tá no meio... Quando as perguntas são já reformuladas, é mais fácil. Agora, quando chegou uma pergunta agora, eu preciso reformular na hora, e eu tô num programa, e eu preciso falar, e eu preciso ser entendido,
eu acabo usando esse amuleto. E eu percebo isso em mim. Hoje já é mais fácil de perceber, de eu mitigar. Só. A Cíntia não está sozinha. Essa postura dela de se rever, se rever, se rever. A Beyoncé faz isso. E o Michael Jordan fez isso a carreira inteira. Termina o show, Beyoncé entra pro camarim e assiste ao próprio show. Falando... Postura da número Falando 1, em tá postura. vendo? Camarote Brahma acertou na escolha. E aproveitando, Lara, que você tá falando de postura, né? Você falou da postura da Beyoncé aí. Eu queria perguntar sobre linguagem não verbal. Acabei de falar de linguagem verbal. Como é que é isso? Como é que é a Cíntia agora falando de postura, de comunicação não verbal, né, de elegância? Como é que surgiu isso? Também surgiu sem querer. Por quê? Quando o vídeo em que eu falava que dizer sou eu quem agradece era elegante, eu falei daquele elegante, elegantíssimo e tal, as pessoas começaram a me fazer perguntas acerca da linguagem elegante. E depois, aí eu comecei a responder muito, muito, muito sobre isso. E da linguagem elegante, elas pularam. Foi o seguidor que ditou a regra, não fui eu. As pessoas pularam para o comportamento elegante. E coincidência ou não, o primeiro livro que eu li de etiqueta foi aos 12 anos. Coincidência ou não, aos 9 anos eu pedi para fazer um curso de etiqueta. Pedi para minha avó me dar o curso de etiqueta e manequim. Na época chamava manequim. Então eu aprendi aos 9 anos a entrar no carro, a sair do carro, a me sentar. Porque eu quis. Aliás, quando me perguntavam isso, eu dizia, criança, é que eu vou ser muito famosa. Olha que loucura. Eu até arrepio, me dá uma vontade de chorar. Eu vou ser muito importante. Então, eu já estou aprendendo, vovó. Eu era essa criança. Caramba! Muito louco isso. Então, a elegância, ela veio por meio de perguntas dos seguidores. E, paralelamente a isso, eu estudei muito oratória e criei o meu curso de oratória. E o curso de oratória fala disso. Só que o interessante é que as pessoas pouco me perguntam acerca da elegância no falar, ao lidar com o público, porque se bem que não é curioso, quase ninguém fala diante de grandes plateias. E aí as perguntas sobre elegância vieram em relação ao comportamento do dia a dia. Então, mais uma vez... Eu lembro da janta e jantar. Nossa, eu tenho uma antipatia de quem fala janta. Deus me perdoe. Fazer uma janta, Cíntia Chagas. Não pode, gente. Olha, eu já até venho pra pose. Eu perco até a fome. Janta. Janta. Preparei uma janta pra gente. Olha, sabe o que eu penso? Uma jantinha top. Uma jantinha top. Sabe o que eu penso? O que vem ao meu cérebro quando eu ouço fiz uma janta, vou fazer uma janta? Sabe aquelas marmitas... não a marmita fitness que vocês comem, não. Aquelas marmitas... Não posso falar o que eu pensei. Aquelas marmitas de alumínio. Sim. Janta pra mim é aquilo. Sim. Que você come com talheres de plástico. Isso. Ou então com fazendo assim, como se estivesse cavando aquilo. Então, eu acho top. Janta pra mim é isso. E aí a pessoa fala, vou te convidar pra uma janta. Minha vontade é falar, não, muito obrigada. Não vou. Lembrando que janta existe, está correto. Assim como existe almoço, existe janta. Só é brega. Cafoníssimo. Péssimo. Cíntia, você contou pra nós em primeira mão aquela história do SBT, que eu achei maravilhosa. Infelizmente, nós estamos nos encaminhando pro final, porque daria pro papo durar muitas horas aqui. Verdade. Não foi nada, não. E eu queria que você dividisse conosco, se é que há, alguma história de contratante sem noção. Há isso na sua carreira? Mas muito. Vocês não imaginam o que eu passo no dia a dia. Não imaginam. Só quem palestra sabe. Por exemplo, eu sou muito amiga do Padre Fábio. Eu ligo pra ele e falo, Padre Fábio, ouça-me. Ele fala, já passei por isso. Geralmente, o contratante que dá trabalho para o palestrante não é o contratante que vem de uma empresa, de um órgão,
como OAB, Sebrae e por aí. Não. O contratante que dá trabalho é o contratante que faz eventos. Não todos, pelo amor de Deus. Tem contratantes maravilhosos de eventos. O João resolve fazer um evento, aluga o local, me contrata, vende ingresso. Quando temos problemas, é com esse tipo de contratante. E houve uma vez em que eu fui palestrar em um local, em uma cidade do interior, de algum interior por aí, e nós temos várias exigências. Exigências relacionadas a motorista, tipo de carro que busca, a exigência relacionada a não ser um familiar, ao próprio contratante não me buscar no aeroporto. Nós pedimos um motorista profissional mesmo. Por quê? Porque quando você está exposto como eu estou, no momento em que você entra no carro do contratante e ele lá está, ele começa já a querer que você seja a pessoa que você é no palco. Então, você está cansada, você não está maquiada, você não está disposta, e a pessoa já começa a falar e falar e falar e falar, e você quer resolver sua vida como qualquer um. Você está mexendo no WhatsApp. Isso quando o contratante já não se aproveita daquele momento para pedir para você aquilo que já foi negado a ele. Porque ele falou com a assessora, ele não falou com você. Então, é muito difícil para o artista... é muito difícil para o artista falar não para o contratante. Então, muitos deles sabem disso. Enfim, então, a gente... Mas de que tipo? Assim, qual a natureza dos pedidos? Por exemplo, a minha palestra é uma palestra que dura 1 hora. E o contratante diz, será que você pode ficar 40 minutos a mais para tirar foto? Sendo que ele já perguntou isso para a minha assessora. E a assessora já respondeu que para ficar tanto tempo assim tirando fotos, eu cobro. É um trabalho. É um trabalho. E como que eu aprendi que eu devo cobrar por isso? Porque eu fiquei tanto, mas tanto fazendo fotos... Exatamente porque eu gosto das pessoas, porque para elas é uma oportunidade única, que eu comecei a adoecer. Aliás, interrompendo esse caso, entrando em outro, houve uma vez em que eu fui palestrar para o Sebrae no interior e a contratação foi só de palestra. Só que na hora em que eu vi aquela plateia, havia umas 350, 400 pessoas lá, pobre, humilde, segurando o meu livro, levantando assim, autografa para mim... Gente emocionada. Eu acabei a palestra e falei, eu vou ficar aqui até o fim, todos sairão com fotos. Aí eu me sentei no palco, falei, eu vou ficar com a mão aqui, vocês vão fazer uma fila, vocês vão chegar, vão me entregar o celular, entrega o celular, eu tiro e vai. Máquina. Fiz as fotos com todos. Adoeci. Nossa. Adoeci. Por quê? É muito abraço, é muito beijo. O palestrante ele já passa pela mudança de tempo. Você está na segunda-feira em Rondônia, você está na quarta-feira em Curitiba e na sexta-feira no interior de São Paulo. Então, a saúde do palestrante é uma saúde... Oscilante. Oscilante. Adorei. Saúde oscilante, chique. É uma saúde oscilante. E eu adoeci. Então, eu resolvi o seguinte, a partir de agora eu só faço se eu quiser. E se eu entender que, sei lá, eu vou poder descansar depois, eu tenho tempo para isso e tal. São várias coisas, por exemplo, pedir para dar entrevista depois da palestra. E muitas vezes entrevistas até para políticos. Isso aconteceu recentemente. São muitos os pedidos. E aí, essa pessoa esse contratante mandou um carro ruim. E aí, como que você faz? Eu preciso dar a palestra. Eram 2 horas de estrada ainda, depois do aeroporto. Ele mandou um carro ruim, sujo. Eu só reclamei com a assessora, mas tudo bem, não vou dar de estrela e falar, não vou. Como que você faz isso? Não faz. Cheguei. Eu havia pedido uma massagista para fazer uma drenagem em mim. E eu falei, deixei claro, a minha assessora deixou. Nós vamos pagar. Não é permuta. Tá. Cheguei, a massagista fez a massagem, acabou, ela falou, vamos fazer a foto? Você imagina a cena, você está lá na intimidade de uma drenagem, toda inchada, aí a pessoa, a foto? Que foto? Não quero pagamento, eu quero foto.
A moça falou assim comigo: eu não quero pagamento, eu quero foto. E aí você tá sozinha no quarto. Aí depois disso eu já aprendi que todos os profissionais que eu recebo no quarto, nesses momentos, a minha assessora precisa estar lá. Porque a gente nunca sabe o que ele vão pedir. Beleza. Aí eu falei, olha, não e tal. Aí eu falei, será que se eu falar de você, que eu adorei sua massagem, você fica mais feliz e tal? Porque o que as pessoas não entendem é que é o meu trabalho. Eu sou paga pelas marcas para falar as coisas que eu falo nos stories. Então, não é um stories... Vocês estão me entendendo? Perfeitamente. É o meu trabalho. Eu custei, são 10 anos de Instagram, fazendo permuta, não cobrando. Agora eu cobro, porque eu consegui, eu cheguei lá. Tá. E aí, passei por esse constrangimento da moça me exigindo a foto. E depois havia uma tábua de frios para mim, que o contratante deixou. Abri a tábua de frios. Havia um chocolate meio amargo na tábua de frios. Quando eu abri o chocolate, ele estava mordido. Que? Isso tudo Na mesma cidade, com a mesma contratante. Pois bem, fomos para a palestra, fiz a palestra. Saí da palestra, cadê a pessoa, o profissional, para me levar até o carro? Não existia. Ela economizou em tudo. Ela economizou em absolutamente tudo. Outras vezes também já aconteceu. A pessoa usa o meu nome para me mandar um almoço no quarto e vem escrito o arroba do lugar. Eles querem que eu poste o lugar. Tá me entendendo? A pessoa faz barganha com o meu Instagram sem me avisar. Depois eu que passo por chata. E por fim, não satisfeita, aí o que houve? Eu saí da palestra... E eu e a Kathleen, minha assessora, ficamos presas no estacionamento do lugar, ninguém ia lá. E, de repente, essa moça disse para mim o seguinte: é o seguinte, você vai voltar com meu irmão, tá? Eu, hã? Com meu irmão, e não se preocupe, meu irmão é sarado, bonito. Que isso? Eu juro que eu passei por isso. E aí eu obviamente, a assessora teve... Então, o que eu faço agora? Eu fico muda. E agora... Melhor passar por chata do que passar por isso. Agora eu estou entendendo, hoje em dia, vivendo todos os abusos que alguns contratantes, sendo muito justa, a maioria é maravilhosa, mas que alguns cometem. Agora eu entendo por que essas super celebridades... Pega aí, uma Marina Rui Barbosa, muito famosa. Agora eu entendo por que sempre que a gente vê essas pessoas, elas estão assim, paradas, mudas, porque tudo é difícil. As pessoas vêm sempre querendo algo, de um modo geral. Então, eu tenho um contrato muito, digamos assim... Amarrado. Muitas coisas... Passam. Ocorrem. Não, gente, essa não, você vai voltar com meu irmão, e meu irmão é sarado. Essa, pra mim... Mas ele era sarado mesmo? Essa é uma pergunta que o pessoal de casa precisa saber. Eu falei, gente, o que ela tá pensando que eu sou? Eu noiva, ela falando isso pra mim. Aí você fica muda, porque você não vai discutir com o contratante. Entende? Nem vai adiantar, aquela altura do campeonato. Não adianta. Então, agora, quando vem o contratante conversar, e a pessoa fala, posso não sei o quê? Eu olho pra Kathleen. Aí ela responde. Eu não respondo mais nada. Kathleen, você é tipo aquele segurança gigante que está sempre junto com algum famoso, sabe? Com a diferença de que ela é uma princesa. Ela está aqui conosco. Não, isso aí... Olha, ela é brava. 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 Mais brava que você? Muito mais. Eu já sou mais manteiga derretida. Ela fala, que absurdo, Cíntia. Eles estão querendo um story a mais. Aí às vezes eu falo... Mas cá, eles contrataram os stories. É um a mais. O que custa? Ela, não. O que está no contrato é isso, isso, isso e isso. Ela segue o contrato à risca. Ela me protege. Aliás, a Cá é um presente na minha vida. Ah, que legal. É um presente, Cá. Eu que já passei na mão de tantos empresários, de tantas agências. Agora, olha, eu ia falar agora no final da vida. Nossa! Finalmente encontrar uma pessoa de fato competente, dedicada a mim como ela. Fiel. Marinha, Falando da brabeza da Cá,
né? Exato. Ela já está assim, gente, ó, temos que ir. Exato, ela está cumprindo o contrato. Como eu não quero da provar a ira dela, terei de encaminhar nosso papo delicioso para o Foi fim. ótimo. Mas vi que Pena. tem livros, tem 2 livros na É mesa verdade. dela. Que livros são esses, E Cíntia? somos 1 e 2 aqui. Muito Exato, bem. B1 e Meu B2. primeiro livro para vocês. Muito obrigada. É esse que não sai da lista dos mais vendidos Maravilha. na Aqui, Amazon. pessoal. Esse livro. Sou péssima em português. Chega de sofrimento. Aprenda as principais regras de português, Abaixa dando um pouquinho, boas Lara, risadas. só pra aparecer isso. Deu pra ver? Ó, Certo. tem aqui nessa câmera aqui, ó, pessoal. Quem me estimulou a escrever foi o Padre Fábio. Ah, que bom. Ele sabe das histórias da minha vida. E são histórias muito engraçadas, muito. E ele falou, você precisa escrever um livro. Mas eu falei, padre, contando as coisas da minha vida? Você conta coisa da sua vida e ensina português. Está aí. Um sucesso. É um livro para rir e aprender ao mesmo tempo. O que eu ouço é... Cíntia, por sua causa, ouço não, leio. Às vezes eu consigo ler um direct ou outro. Aí a pessoa fala, passei vergonha no ônibus porque comecei a gargalhar na frente de todo mundo. Passei vergonha na sala do dentista. É um livro para rir e aprender, com vários causos da vida da mineira Que aqui. bacana. E eu imagino que todo mundo saiba como encontrar você nas redes sociais, mas para quem caiu de paraquedas e não sabe. Acho difícil, como mas vai encontrar que, né? Cíntia Chagas nas redes sociais, quais são os arrobas e onde você está atualmente? @Cíntia Chagas com 2 S no Instagram. Agora eu coloquei o Bov, eu não sei se digitar Não, Cíntia ainda não Chagas. tá no Não. acho que No arroba, não. É. né? No arroba não, isso. Eu tenho cursos virtuais, eu tenho curso de oratória, em que eu ensino desde... Você também, né? Você De também oratória, eu tenho uma mentoria, mas eu já encerrei. Em que um dos pilares era de oratória. Agora é só língua portuguesa mesmo. Tá bom. Então, eu tenho um de oratória em que eu falo desde a forma de andar até É mais que a oratória. argumentação. Reuniões, como se portar em reuniões, argumentações, técnica de Schopenhauer, blá, blá, blá. Tenho o Fale Direito Brasil, que é um português para quem trabalha. Então, não há tudo ali da língua portuguesa. Há o que a pessoa, no meu ver, necessita. Então, tem crase, vírgula, Esse é o pronome carro-chefe, né? relativo. Não, agora o carro-chefe é o de oratória. Ah, é? Olha só. Ele vende mais, ainda que o outro venda bem. Tenho também um curso sobre como ganhar dinheiro na internet, no Instagram, como viver de Instagram. E vou lançar mais um até outubro. Temos alguma pista? Spoiler. Sobre comportamento. Olha só. Olha só. Comportamento elegante. Gostei, farei. Coisa boa, pois muito obrigada, Cíntia. Sou Que bom eu. recebê-la aqui, viu? Sou eu quem agradece. Não vou mais rasgar seda com você, para você. Nossa, eu fiquei Mas- muito lisonjeada. Muito obrigada. É porque quando eu te vejo, eu vejo o meu oposto. E eu vejo o meu oposto muito competente. Então eu fico muito feliz. Atuando em várias searas diferentes, defendendo a língua portuguesa. Exato. Você é o meu oposto. Que isso, Cíntia? Em que sentido? No sentido da seriedade, no sentido da formalidade. Eu olho pra você e vejo uma professora. Eu olho pra mim, eu não sei o que eu vejo. Show business. Você tá me entendendo? Perfeitamente. E eu fico muito feliz de ver uma pessoa competente, bonita, bem vestida. Máximo. Não, Você estou pegou, muito Arthur, feliz que eu tô por querendo isso. Entendi dizer? perfeitamente. Senti um pouco de inveja aqui. Não, eu ia pensar, eu ia falar isso agora. Eu falei, Podcast neste momento, 99% de vocês estão sentindo inveja de mim. Vai ser difícil lidar com isso. É muito interessante. Mas o meu nome é ver bonito, então tudo bem. Vou sair a daqui. pessoa se satisfeito. apropria dela. Isso é muito verdade. Sabe? Tentar ser Porque quem eu a gente poderia não é, não gostar de funciona. você e você poderia não gostar de mim. É verdade. Não é? É Porque o seu verdade. público é o mesmo que o meu, é o público mais à direita, blá, blá, blá. É verdade. Só que não, eu entendo plenamente que Não são excludentes. eu tenho um consumidor muito específico e você também tem. E é isso. Porque eu queria, gente, que todo mundo fosse feliz, sabe? Eu sou essa pessoa. Eu queria que todo mundo fosse bonito, Bem resolvido. rico, magro. Sabe? Aham. Assim.
tô com sucesso. Mas sabe que eu sou fico essa pessoa. felicíssima de você ter se apropriado de quem é. Porque não é à toa que você saiu de X, não sei quantos seguidores, e chegou a esses quase 6 milhões. É porque você, de fato, se aproximou de quem é. E é super divertido. Tem quem não goste? Tem. Mas é quem nem entendeu, eu acho. Ou Mas as entendeu. pessoas certas não gostam de mim. É, que bom que elas não gostam. Seria É muito lindo. sem graça, né? As atrizes da Globo, elas têm muita raiva de mim. Adoro isso. Cada hora é Essa eu uma não falando. sabia. Nossa, elas me odeiam. Olha só, Elas atrizes me da Globo. odeiam. Muitas atrizes Que da Globo pena. me odeiam. Eu faço mais sucesso do que ela. Né? E quem está aqui no Conversa Paralela é ela, não são vocês. Já pensou? Lidem com isso, meninos. Sinto muito. Cíntia, muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma alegria. Obrigada por contar para nós algumas coisas em primeira mão também. A gente fica lisonjeado, né, Com Arthur? certeza. Muito obrigada, Arthur. Não o conhecia, mas você é muito, muito, muito simpático e assertivo, né? Não é? Nossa Senhora. É verdade. Eu que agradeço. Obrigada, meu querido, pela companhia Sempre um prazer, mais uma Lara. vez. Um beijo para você e ótima noite. Beijo e boa noite pro pessoal de casa. Boa noite. Boa noite para você. Na Brasil Paralelo, optamos por um caminho arriscado. Pô, mas tu tá fazendo isso aí, fica difícil de vender. Nunca foi sobre vender, Decidimos que por apenas R$19 mensais, você pode desfrutar dos nossos documentários originais. Mas o mais importante, apoia o trabalho da Brasil Paralelo. R$19 não paga muitas coisas hoje em dia. Mal compra um salgado e um refrigerante, e é possível que esse valor já tenha sido gasto por você hoje sem nem perceber. Essa decisão foi tomada com base na nossa crença de que uma grande quantidade de pessoas se uniria a nós nesse propósito. Estamos convencidos de que, com muitas pessoas contribuindo com apenas R$19 mensais, podemos provocar uma transformação significativa na cultura brasileira. Recentemente, o que parecia um sonho distante está agora ao nosso alcance. Ao se tornar um assinante, você amplia a nossa voz. Para demonstrar nossa total transparência e confiança no valor do nosso conteúdo, oferecemos a você um período de 7 dias para reconsiderar a sua decisão, por qualquer motivo que seja. Assim que se juntar a nós, você terá a oportunidade de conhecer nossos conteúdos, incluindo debates, entrevistas exclusivas e materiais complementares. A sua participação é fundamental para nós. Esperamos em vê-lo em breve em nossa plataforma de membros. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.